Fala galerinha, beleza? Estamos aqui com mais uma aula de Node. Hoje a gente vai falar de um tópico muito legal, que são as famosas miders. O que são miders? Vamos tentar entender aqui no contexto do Node como que elas funcionam. Falando bem simples, elas são receptores, interceptadores, na verdade, que vão trabalhar ali entre a requisição do usuário, né, do cliente nosso ali, e a resposta do nosso servidor. Então, você vai trabalhar ali no meio deles. Então, se eu tiver que fazer alguma coisa entre a requisição e a resposta, eu coloco uma middle. Beleza? Esse é o conceito de middle. É muito simples. Ela sempre vai trabalhar no meio deles. Então, vamos aqui na prática entender como que funciona isso. No Node, a gente tem dois tipos de middles. Temos as middles globais, que elas vão funcionar basicamente em todas as rotas. Quando eu falo global, é que em todas as rotas eu vou ter esse interceptador. Beleza? Eu também posso ter middlers que funcionam em rotas específicas. Vamos começar aqui com as middlers globais para a gente começando a entender. Então, seguindo aqui, eu vou colocar aqui para a gente conseguir usar uma middle, a gente sempre vai usar o app.use. App.use. E aqui a gente vai começar a perceber uma coisa, mas vamos devagarzinho. O que o app.use ele recebe como padrão? Ele recebe um callback. O que é um callback? É uma função que recebe outra como parâmetro. Então, eu tenho uma função aqui, ela vai receber uma outra como parâmetro. Beleza? Show de bola. Aqui eu criei minha middle. Só isso. O que a middle recebe como parâmetro aqui da função, né, do callback dela? Ela vai receber a mesma coisa que a gente tem nas nossas rotas. Então, ela vai receber um request e uma response. Beleza? É a mesma request e response que a gente tem nas rotas. Então eu consigo pegar o body, eu consigo pegar o parnos, eu consigo pegar o link e por aí vai. Então consigo usar as mesmas coisas. E vamos entender aqui. Já vou dar um console log para a gente já ir matando aqui e provar na hora que o que eu falei é verídico. Hein? Então vou colocar aqui, ó, request, vou colocar aqui, ó, minha middle request.buddy, para a gente saber que é esse console que ele está imprimindo, beleza? Vamos aqui no nosso Insomnia, vou colocar no cadastro, beleza? Ó, minha middle request.buddy. Então eu tenho a mesma requisição. Só que agora a gente vai perceber uma coisa, ó. Meu servidor está travado, está rodando faz 9, 10 segundos aqui e travou de vez, beleza? Por quê? Porque a nossa middle ela é um interceptador. Enquanto eu não falar para ela, ó, você pode seguir adiante, ou seja, você pode ir para a próxima rota ou para uma outra próxima middle que você tiver, ela vai ficar travada, ela vai ficar presa nesse loop aqui, dentro dessa middle. Então, como terceiro parâmetro de rotas, tanto que a rota também tem esse parâmetro, a gente só não utiliza muito ali, ela recebe o next. Então o next vai falar para ela assim, quando que eu devo ir para minha próxima ação? Quando que eu devo ir para a próxima rota, ou para a próxima middle, e por aí vai. Então o next vai fazer isso. Vamos fazer um teste aqui. Então sempre que eu chamar o next, ele sabe que ele pode ir adiante. Então, ó, novamente, ó, vou dar um send agora. Agora sim, ó, ele não travou. Por quê? Porque ele foi lá, imprimiu o console, e eu chamei o next. Aí ele falou assim, ó, quem que é o próximo? Ah, o próximo é a rota de fato, né? O post usuários. Aí ele foi lá e entrou o post usuários. O que vale também falar sobre middle é que elas funcionam em linhas, tipo, como uma fila. Então, vamos entender aqui, ó. O Express, a gente instanciou ele. E olha aqui, ó, a gente tem uma outra middle aqui. Por que eu coloquei ela lá em cima na aula anterior? Porque eu estou basicamente tendo uma middle global aqui, falando que em todas as rotas eu consigo receber JSON. Isso aqui é uma middle também. Beleza? E ela vai vir por fila. Então ela vai lá, aplica essa middle para todas as rotas. Por que ela está aplicando por todas as rotas? Porque ela está vindo antes de todas. Então ela está respeitando a fila. Aqui, ó, depois eu tenho essa middle que eu acabei de colocar, que ela imprime minha middle blá blá blá, né, que é a minha request.body. E aí depois ela vai executando de baixo. Por quê? Porque ela está seguindo uma fila. Então ela veio aqui e agora executa esse. Vamos supor que eu pego esse app.use e coloco para baixo do post. O que vai acontecer agora? Como o post vem primeiro, ele vai chamar o post, vai dar o response.json e acabou. Por que acabou? Porque a nossa middle, eu falei ali atrás, que ela funciona sempre entre a requisição e a resposta. A partir do momento que eu já dei a resposta,
Ele não vai chamar Meter. Não tem mais por que ele chamar Meter. Vamos fazer um teste aqui, ó. Fez o cadastro normal, só que dessa vez ele não imprimiu minha Meter. Porque ela não está mais entre a requisição e a resposta. Eu tirei ela dali. Então, apesar de essa ser uma Meter global, para ela ser global, ela precisa estar usando o app.use, mas ela tem que vir antes de todas as rotas também. A não ser que eu tenha um caso específico aqui de uso aqui, que eu falo, ó, eu quero que ela aplique para todos, exceto para esse. Então, esse aqui vai ficar antes dela. Beleza? Então ela vai funcionar dessa forma. Essa aqui são as mídias globais. Para que a gente vai usar ela? Aqui dentro do mini curso a gente vai usar para várias coisas, para autenticação, por exemplo. Mas aqui para a gente dar um exemplo simples, eu posso criar o seguinte cenário. Toda vez que eu chamar uma requisição dentro do meu servidor, eu quero imprimir no console o IP do usuário. Caso de uso criado. Então vou colocar aqui, ó, console log, vou colocar crase, para eu conseguir usar a template string, né? Então eu coloco aqui, ó, IP do usuário. Dois pontos, template string, consigo pegar o IP, request.ip. Vou usar isso aqui para ele pegar o meu local. Então ele deve trazer uns 127, talvez, um localhost. Requisição feita, cadastro. Olha lá, IP do usuário, impresso. Esse aqui foi o meu caso de uso. Então em todas as requisições, em todas, ó, agora eu vou em buscar usuários. Trouxe o meu IP novamente. Agora eu vou em atualizar usuário. Trouxe o meu IP novamente. Então tá vendo que a middle global, sempre que ela estiver acima de todas as rotas, ela vai ser sempre chamada. Legal. Qual que é o outro tipo de middle que eu falei que a gente tem? Middles por rotas. Então a middle por rota é quando eu tenho que ter um interceptador ali, né? Tem que ter uma middle específica em alguma rota ou em uma única rota. Então eu não quero mais que ela seja global, eu quero que ela atue apenas em um lugar. E aí isso funciona bem entre qualquer lugar. Então vamos supor que eu preciso colocar uma middle no put, beleza? Então vou colocar uma middle aqui no put. E aí eu vou trocar aqui. Como que funciona? Eu vou lá e coloco no meio. Ela não funciona entre requisição e resposta? Requisição, resposta. Vou colocar ela bem aqui, ó. A middle ela pode ser agora uma função, posso criar aqui um próprio arrow function aqui, mas eu vou criar ela aqui para validar ID, por exemplo. E aí eu vou criar aqui em cima. E aí não importa muito a ordem, tá? É importante que ela esteja antes ali. Mas como é uma middle da rota, ela pode estar em qualquer lugar. Eu vou criar aqui, validar ID. Ela vai ser uma arrow function. Então, abre parênteses, faço uma setinha aqui, ó, igual a maior, e crio. E aqui, ó, novamente, ó, ela recebe request, response e o next. Preciso muito executar o next. E aqui a gente vai entender um caso de uso, por que a gente às vezes usa o next e às vezes a gente não usa. O que vai ser meu validar ID? Eu vou mudar aqui um pouco a forma como a gente fez na última aula. Ao invés de usar o ID, eu vou usar, por exemplo, número. Então eu vou colocar sempre que, bem aleatório aqui, vou sempre colocar que o ID vai ser 1. Como eu só vou cadastrar um usuário, só para a gente conseguir simular esse validar ID. O que eu vou fazer no validar ID? Eu vou falar que o ID, para ele ser verdadeiro, ele precisa necessariamente ser um número. Show de bola? Então, vamos lá. Consigo pegar ele através daqui, ó, const. E aí eu consigo pegar o ID do request.params. Opa, show de bola. E aí, o ID, o params, independente se eu passo número ou não, ele vai vir como string. Então, se eu passo, por exemplo, 2, ele vai trazer ali dentro para mim 2 entre aspas, dessa forma. A primeira coisa que eu vou fazer é transformar o ID em número. Acho que para eu fazer direto isso, eu posso colocar aqui, ó, assim, id.id, sem usar a desestruturação, e eu passo ID para cá, e eu passo um número. Beleza? O que acontece se eu passo um texto e eu transformo ele em número? Ele vai virar NaN. Então vamos já utilizar um JavaScript básico aqui para a gente testar. Então vou passar, ao invés de passar um número, beleza? Ele vai, aqui na verdade ele já imprimiu o NaN, sendo que eu passei um 2, console log ID,
Vamos ver o que aconteceu. Deixa eu salvar de novo. Tô passando usuários 2. Legal. Deixa eu entender. Ah, é porque no ID, né? ID usuários. Usuário. Olha que legal que a gente até matou já o. Ó, aqui ele trouxe 2, e aí se eu passar uma string em algum texto, ele vai trazer NaN. E aí eu posso fazer um if aqui, ó. Se is NaN, ID, eu quero que ele retorne uma resposta. Olha que legal. Resposta, ponto, status. Vou colocar aqui um 400. Ponto, JSON. E aqui eu vou falar que tem um erro. ID inválido. Vamos ver se vai funcionar. ID inválido. E agora a hora que eu passar um 2, ele travou. Por quê? Porque agora ele não entrou aqui. Olha que da hora. E agora eu vou fazer assim, ó. Se ele for realmente um número, eu dou next. Já era. Já era. Olha o que a minha middleware faz. Eu estou validando ID. Aqui na minha regra de negócio, que eu criei aqui para a gente fazer, simular esse teste, eu vou falar que o meu ID ele só pode ser número. Então, eu basicamente faço um teste aqui, ó. Eu transformo o ID usuário em número. Então, se ele não for realmente um número, ele vai ser NaN. Aí eu uso a função nativa do JavaScript que ele verifica se aquilo é um NaN. Se ele for um NaN, que é, acho que é not a number, aí eu vou lá e retorno um erro 400, falando que o ID é inválido. O ID deve ser um número. E aí, se ele der certo, ele não vai entrar aqui. Então ele vai dar um next. Quando ele der um next, o que ele vai fazer? Ó, validar ID, quem que é o próximo? Minha requisição. De fato, o meu post aqui. Então vamos fazer um teste. Ó, vou cadastrar agora um usuário com ID 1. ID 1, beleza. E agora que eu vou atualizar alguma coisa tentando passar uma string. ID inválido, retornou um erro pra gente. Perfeito. E agora eu vou tentar atualizar realmente o meu usuário 1. Passei o número 1. Será que ele atualizou? Vamos buscar agora todos. Por que ele não atualizou, será? Olha aqui, novamente, ó, eu falei que o request.params ele vem como string. Então, em algum momento aqui, ó, eu preciso transformar isso aqui em número. Então, vou passar aqui um ID usuário, ó, positivo aqui, para ele transformar em number. Então, novamente, ó, cadastrei o ID usuário 1, coloquei vários textos para buscar, ID deve ser um número, beleza? E agora eu vou tentar atualizar o usuário de número 1. Agora sim, ó, vou buscar ele, usuário atualizado. Perfeito? Então era isso que eu queria trazer sobre Midrum. Ainda a gente vai usar aqui no curso muito ela para a gente fazer autenticação, para a gente fazer erros globais, como a gente consegue capturar erros globais utilizando o Midrums. Mas esse aqui é o conceito inicial. A gente precisa colocar muito na cabeça que a Midrum sempre vai estar entre a requisição e a resposta. E que ela funciona como uma fila, então por ordem de chegada. Se ela tiver antes, ela vai ser executada. Se ela tiver entre alguma coisa e a resposta já tiver sido chamada, ela não vai ser escutada. Beleza? Então essa era a aula de hoje. Se você gostou, dá um curtida aí, comenta e compartilha com a galera. E fique ligado para as próximas aulas.